Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Continuamos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e agora estudando os versículos de 13 até o versículo 20. Vamos ler juntos então a bendita palavra de Deus. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, correndo, sufocam a palavra. Melhor dizendo, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus então pergunta ou inicia esse segundo trecho respondendo à segunda pergunta que foi feita, na verdade voltando com uma pergunta: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Ele está iniciando aqui a resposta à sua pergunta e ele responde então dando ênfase ao semeador e à semente, como nós dissemos naquele primeiro programa em que começamos o capítulo 4, dissemos que essa era a chave para compreender. Jesus então enfatiza e responde de forma simples: o semeador semeia a palavra. O semeador aqui pode ser o próprio Jesus, que estava semeando a palavra de Deus, mas de uma forma mais ampla e geral, nós podemos dizer que o semeador é cada um de nós que levamos a palavra. É cada um de nós, não necessariamente um pregador, um pastor, mas cada um que semeia a semente da palavra de Deus. Então, o semeador pode ser qualquer pessoa que leva a semente da palavra de Deus. Qualquer pessoa que fala do Evangelho, que fala de Deus a outra pessoa. Esse é semeador. E a semente, então, é a palavra de Deus. Essa identificação é sobremodo importante, porque nós precisamos entender que a palavra, como semente, tem um significado extraordinário. Ela é semeada, algumas vezes ela produz fruto logo, outras vezes não. Algumas vezes o fruto é sufocado, mas o que é interessante e que Jesus observa é que as 4 pessoas aqui, simbolizadas pelos 4 lugares onde a semente foi jogada pelo semeador, elas simbolizam corações de pessoas ou as próprias pessoas que ouvem a seu tempo, a seu turno, a mensagem, e cada uma delas tem uma reação diferente. Esse mesmo tipo de reação é observado sem dúvida até hoje, de modo que o que Jesus aqui está ensinando é algo que é presente e real até hoje. Nós temos, portanto, 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações que recebem cada um à sua maneira a mensagem. E nessas pessoas, por causa de seu coração, a mensagem terá um efeito ou um resultado diferente. Nós temos então 4 tipos de coração. E seguindo aqui o que o William Hendrickson nos traz, nós vamos falar de corações insensíveis,
corações impulsivos, corações preocupados e corações responsivos. 4 tipos de solos, 4 tipos de corações. Os corações insensíveis são aqueles que são descritos como sementes que caíram à beira do caminho. Essas pessoas rapidamente essas pessoas ouvem a mensagem, mas elas não se atentam e rapidamente eles permitem que Satanás logo leve a mensagem que foi pregada. Vem alguma coisa e desvia a sua atenção. Eles são insensíveis. Eles ouvem, mas não dão ouvido. Eles ouvem, mas não prestam atenção. Eles ouvem, mas não estão atentos e logo a semente é levada embora. Logo Satanás, que muitas vezes está à espreita daqueles que ouvem a mensagem, mas que não estão atentos e que não estão com o coração aberto, não é? De tal forma que a mensagem não tem nenhum tipo de raiz. Ela cai num solo batido, ela cai num coração calejado, num coração que não está disposto a ouvir, de alguém que está mais preocupado com muitas outras coisas do que realmente em dar ouvido àquilo que está escutando. E logo então, nesse coração, a mensagem vai embora, porque a semente é comida, é levada por Satanás e não tem raiz. O segundo solo, o segundo coração é um coração preocupado. Esse é o solo rochoso. Nós dissemos que essa era uma característica do solo em Israel. Muitos corações também de pessoas são como esse solo rochoso. E veja que o texto diz: logo a recebem com alegria, a palavra. Ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Antes são de pouca duração, nem lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É interessante que o texto fala imediatamente 2 vezes. Imediatamente frutifica, mas imediatamente seca. Imediatamente a semente germina, mas imediatamente vai embora. No primeiro sinal de perseguição ou de questionamento, quando eles ouvem a primeira pessoa a questionar: você é um crente agora? Você crê em Jesus? Que história é essa? Que papo é esse? Não é? E no primeiro sinal então de oposição, talvez da família, as pessoas deixam a mensagem esfriar. Essas pessoas, como diz o texto, de bom grado recebem. Elas são impulsivas. Rapidamente elas ouvem como uma coisa boa, começam a seguir Jesus, talvez comecem a ir à igreja num ímpeto e com alegria até, mas quando sobrevém a primeira perseguição, logo tudo se esfria. Logo, infelizmente, eles deixam de servir ao Senhor. E do mesmo jeito que a palavra veio e germinou, ela logo se seca. O terceiro coração é um coração preocupado. De acordo com o texto, o terceiro solo é o solo em que há espinhos. E os espinhos, as ervas daninhas, crescem muito e crescem mais rápido do que a semente boa. E logo os espinhos, a erva daninha, logo mata aquela semente boa de tal forma que ela não produz fruto. E aqui Jesus diz que são pessoas que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra. Essas pessoas ouvem a palavra, mas elas acham que há coisas mais importantes, as coisas dessa vida. O dinheiro, os bens, as coisas que concorrem com ela. É interessante lembrar que hoje nós, infelizmente, temos tantas pessoas
ensinando por aí, pregando que, na verdade, o sinal da presença de Deus e do Evangelho é prosperidade, enquanto que aqui Jesus parece indicar que, na verdade, a prosperidade toma o lugar de Deus na nossa vida, muitas vezes. As riquezas podem afastar-nos de Deus, porque nosso coração pode sair do seu foco. Podemos tirar o foco de Deus e colocar o foco na riqueza. Jesus certamente ensina isso lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, como nós já vimos anteriormente. Mas aqui, essa pessoa deixa que as coisas dessa vida tirem o brilho e tirem a importância da mensagem, de tal maneira que logo a palavra se esfria no coração dessa pessoa e ela permite que as coisas da vida sejam mais importantes que a própria palavra de Deus. Por fim, o último campo, o último coração, é um coração responsivo. É um coração que responde à mensagem. Então o verso 20 diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Há um tipo de coração que é fértil, há um tipo de solo que recebe a palavra e essa palavra frutifica, ou seja, ela cria raiz, ela é acolhida de bom grado, a pessoa investe tempo, a raiz, a planta cresce no coração, a palavra cresce, toma raiz, toma forma e então o fruto surge. E aqui o texto parece indicar inclusive níveis de frutificação, a uma 30, uma 60 e 100 por um. Nós vemos que há fruto produz nessas pessoas, mas há uma diversidade de frutos. Uns produzem mais, outros um pouco menos. Tudo certamente é para a glória do Senhor, mas nós podemos perceber que algumas pessoas dão até mais frutos que outras, e isso, claro, é de acordo com a própria vontade de Deus. Mas a pergunta que fica para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é a seguinte: que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de coração você tem aqui? Responsivo? Insensível? Impulsivo, preocupado? Que tipo de coração é o seu e o que você vai fazer com a mensagem que você está ouvindo? Você vai dar ouvidos, vai receber com alegria, mas talvez vá permitir que outras coisas sufoquem a mensagem. É preciso que você reflita nisso, porque esse é o desejo de Jesus aqui, que você ouça e que você tenha um coração responsivo, mas que você fique no alerta, porque talvez haja alguma tentativa por parte do nosso inimigo de roubar a mensagem, ou talvez as circunstâncias ao seu redor tentem sufocar a mensagem que está no seu coração, mas você precisa perseverar, porque essa é a característica do campo bom, do coração bom. É um coração que recebe de bom grado, mas um coração que persevera, porque o fruto chega à sua fase final e ele frutifica a 30, a 60 e a 100 por um, como nos diz o texto. Nós vamos continuar a examinar o capítulo 4 de Marcos no nosso próximo encontro, outra parábola que Jesus traz. Mas até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.